para falar para crianças, para pregar para crianças. Isso é um dom que realmente me falta. Então, vou falar para os pais e cuidadores que estão aqui essa noite. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados enquanto dorme. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da sua mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles as suas aljavas. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Podeis assentar. O Salmo fala por si só. Verdade é que a ênfase do Salmo 127 e do Salmo 128 é uma ênfase familiar, estritamente familiar. Só que o salmista dá uma pancada na gente. Quando chega no versículo 3, ele diz assim: porque os filhos são herança do Senhor. E aí nós podemos ter uma dupla interpretação do texto. Quem está me ouvindo, diga amém. Primeiro, a interpretação é que Deus nos deu essa herança. Então pensou Deus em nós primeiro. Só que ele disse: a herança minha e não de vocês. Vocês têm que aprender que o filho vai passar por vocês. Ele não vai parar em vocês. E ele começa a dizer que os filhos são como flecha. E a flecha é totalmente dependente do flecheiro. A flecha por si só, ela precisa ser preparada, alinhada, e uma vez lançada, ela tem que acertar o alvo. E aí, depois que se acerta o alvo, está tudo bem. Bem verdade é que os nossos dias são dias trabalhosos e cada vez mais os nossos irmãos, a nossa comunidade cristã, está pensando menos em ter filhos. Ou se tiver, a maioria diz, tá bom, no máximo 2. Eu lembro-me como se fosse hoje que todo pastor, quando mudava para uma igreja, ele já chegava com uma semi-congregação junto. Um filho cantava, um filho tocava, o outro pregava, e era isso. E, infelizmente, digo eu, acabamos perdendo esse lindo costume, esse lindo hábito na nossa comunidade cristã de termos vários filhos, porque achamos que é muito difícil criar filhos no mundo em que vivemos. A verdade é que existem 3 formas de você criar um filho. Você pode criar um filho baseado na cultura do seu país, você pode criar um filho baseado na sua religião, ou você pode criar um filho na cultura do reino e na cultura bíblica. Eu lembro-me até hoje quando eu fui falar com os pais nos Estados Unidos, e eles disseram: pastor, aqui é muito difícil a gente criar os nossos filhos, porque a cultura é muito diferente da do Brasil.
E o meu debate com eles foi o seguinte: olha, eu não quero que vocês criem os seus filhos na cultura do Brasil e nem na cultura americana. Na realidade, vocês têm que criar os seus filhos na cultura do reino de Deus. Existe uma preocupação excessiva em criarmos os nossos filhos da melhor maneira, e todos os pais dizem assim: eu vou criar o meu filho da maneira muito diferente sobre a qual meu pai me criou. Independente de como seu pai te criou, ele te levou até onde você está. E se você não estar bem, a partir de uma certa idade, quando a gente deixa as coisas de menino, é necessário a gente ter uma vida adulta, como Paulo diz. Quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino e sentia como menino. Mas eu deixei as coisas de menino. Então, a maturidade cristã que nós devemos ter como cristão precisamos criar os nossos filhos com ênfase no reino de Deus. Eu vejo pais preocupados com quartos, com faculdades, com poupança, com vida financeira, com vida amorosa, com vida educacional dos seus filhos, e eu te digo, parabéns para você, isso é extremamente necessário. Mas eu quero te dar uma outra notícia, um outro viés. A mesma preocupação que você tem com construir um belo quarto para o seu filho, tem a mesma preocupação em, dentro desse quarto, construir um altar junto com seu filho, para que ele conheça o Deus que você serve. Toda vez que Deus se apresentou para alguém nas Escrituras, ele disse: eu sou o Deus do seu pai. Se Deus chegasse para o seu filho hoje e dissesse: eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus da sua mãe, como que você tem apresentado Deus para os seus filhos? Desculpa, perdoa. Estou relutante, mas tenho que te entregar tudo que Deus me passou. Não posso fugir disso essa noite. Porque a Bíblia diz: olha, pais, não provoqueis a ira nos filhos. E isso é muito bom, e os filhos vão querer jogar isso para cima do nosso peito. Mas aí Paulo vai dizer assim: crie os seus filhos na admoestação do Senhor. Toda vez que eu tenho oportunidade de apresentar uma criança, eu falo uma frase e às vezes os pais brigam comigo. Qual é, pastor? Eu digo: Senhor, que essa criança ame mais a Ti do que aos seus pais. Seu filho tem que ser mais apaixonado por Deus do que por você. O seu filho tem que ter mais temor de Deus do que você. Sabe por quê? Você não consegue vigiar o seu filho 24 horas por dia. E você não deve ensinar o seu filho a ter medo de Deus. Porque ter medo e ter temor são duas coisas totalmente diferentes. Você tem que ensinar o seu filho. Eu não estou aqui para te dar uma lição como pai, porque se eu pegar os meus filhos e você perguntar para eles, talvez eles digam que eu sou um bom pai, talvez digam que não. Eu sei que os dois estão na presença de Deus servindo ao Senhor. Isso é fato. Então alguma coisa deu certo. Pastor, e eu que os meus filhos não estão na presença de Deus? Deu errado? De maneira nenhuma. A Bíblia diz que as palavras de Samuel não caíram por terra e mesmo assim os seus filhos titubearam. Mas a mesma Bíblia diz que aquilo que é de Jerusalém vai voltar para Jerusalém e Deus vai trazer os seus filhos de volta para a presença do Senhor. Fica tranquilo. Mas eu não posso pensar em criar o meu filho em uma estrutura dentro da cultura brasileira, dentro da cultura da religião que sirvo, e não pensar em ensinar o meu filho o reino de Deus. A concepção que cada criança tem, a primeira referência de Deus que uma criança tem são os seus pais.
E talvez você, cuidador, você pai, você mãe, pode estar pensando nesse mundo capitalista, e eu amo o capitalismo, graças a Deus por isso, mas você pode estar pensando que você tem que ter dinheiro, você tem que ter uma casa, você tem que ter um bom carro, e tudo isso é muito justo. Mas pais ausentes vão criar filhos carentes. Seu filho não pode ser criado pelo YouTube, seu filho não pode ser criado pela Netflix. Seu filho tem que ser criado por você. Por quê, pai? Por quê, mãe? Porque eles são uma herança que Deus confiou nas suas mãos. Deus pensou em você primeiro e falou: eu dei todas as ferramentas necessárias a esse pai, a essa mãe, para que os filhos deles crescessem na minha presença. Sabe, você pode estar criando o maior pregador que o Brasil e o mundo já conheceu. Aquele menino pirracento, birrento, dentro de casa, que quebra as coisas. Quando Deus enchê-lo do Espírito Santo, ele pode se tornar o maior obreiro dessa igreja aqui. E você precisa começar a enxergar isso. Tá? Você pode ter dentro da sua casa alguém que louva ao Senhor e que o céu vai se abrir, que multidões vão se render a Cristo, e isso está sobre a sua responsabilidade. Eu fico imaginando, porque Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, o exercício físico, há pouco proveito nele. Pastor, o senhor é contra o exercício físico? Não, irmão, hoje foi dia de trabalhar as pernas. Pensa no dia ruim, na musculação. É o dia de você malhar a perna, ainda mais para mim. Mas quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo assim: se você tem cuidado com a sua vida física, se você tem cuidado com aquilo que você come, se você tem cuidado com aquilo que você veste, se você tem cuidado daquilo com o seu corpo, esse exercício físico, ele tem muito menos proveito do que qualquer exercício espiritual. E como você dá uma ênfase, você entende que não dá para ir à academia uma vez só e ficar forte, uma vez só e perder a barriga, uma vez só e ficar com o corpo que você deseja, da mesma forma você precisa entender que você vinha a uma igreja uma vez por semana, vinha à igreja uma vez por mês, vinha à igreja somente 2 cultos, não vai funcionar a sua vida espiritual da maneira que você precisa, e os seus filhos estão vendo isso. Aqueles que estão sobre os seus cuidados estão vendo isso. Ele está dizendo: os filhos são uma herança do Senhor, e você vai dar conta disso. A sua família é o seu primeiro rebanho. Não adianta a minha unção funcionar em cima do púlpito e ela não funcionar dentro da minha casa. Não adianta o meu chamado funcionar na igreja e ele não funcionar para os meus filhos. A minha maior preocupação, e olha, vou te falar, todos os meus 2 filhos são estudados, mas a minha maior preocupação, ralei a beça para colocá-los em escola particulares, boas. Um passou para a aeronáutica e agora desistiu de vez da aeronáutica para ser pastor. Eu briguei com ele e falei: rapaz, dá para você ser da aeronáutica, continuar sendo da aeronáutica e ser pastor. Você vai ser pastor dentro da aeronáutica. Ele falou: não. Eu quero fazer o que o senhor fez.
Falei, rapaz, eu sei quanto eu sofri. Falou, não tem problema, eu sofro o dobro. Se Deus me der o dobro do que te deu. Sabe, irmão, porque a melhor coisa não é o que você deixa para alguém, é o que você deixa em alguém. Ele está dizendo que os seus filhos têm que ser uma flecha, eles têm que ter um alvo, eles têm que ter uma direção, e essa direção tem que ser espiritual. Eu entendo que você quer que seu filho seja um bom advogado, eu entendo, parabéns para você, e ele pode ser e tem que ser um bom advogado. Eu entendo que você quer que o seu filho, que o seu neto seja um médico, eu entendo isso, e ele precisa ser. Mas nesses últimos dias, irmão, eu estou para te dizer, Deus está precisando mais de um profeta do que de um médico. Nesses últimos dias, Deus está precisando muito mais de uma missionária do que de uma advogada. Deus está precisando de alguém que se levante com autoridade e diga, vem cá, meu filho, você pode ser o que você quiser, mas não se esqueça de ser alguém temente ao Senhor. Não se esqueça de ser alguém cheio de Deus, cheia de Deus. Sabe por quê, irmão? Se o seu filho, se a sua filha viver muito, ela vai viver 100 anos. E ele e ela vai ter que encarar uma eternidade. Não adianta. E é melhor que ele passe essa eternidade com o Senhor. Essa precisa ser a nossa maior preocupação. Eu encerro, mas quem está me ouvindo, diga amém. Quando o salmista diz, porque a gente ainda tem a fila, né? Eu empolguei bastante, desculpa. Quando ele diz que essa família tem que ser constituída por pessoas valentes, como flecha na mão de um valente, assim serão os filhos da sua mocidade. Você tem sido um valente? Coloca uma flecha na mão de um frouxo. Está arriscado de se machucar, dar uma flechada no pé. Agora coloca na mão do valente. Ele diz assim, tem um alvo, nós vamos acertar. A postura de um pai, a postura de um cuidador vai interferir direto nos filhos, porque quando eu falo de cuidador, existem muitos filhos criados pelos avós. Pastor, eu não tenho tempo. Irmão, cria esse tempo. Acha esse tempo. Porque ele não volta. Sabe, o seu filho vai amar comer miojo com você do que sem você ele comer uma picanha ou uma alcatra ou a carne que você quiser. Ensine a ele. E quando você tiver aquele famoso tempo de qualidade que todo mundo fala, que esse tempo de qualidade, ele entenda que Jesus tem que estar no meio disso. Nunca perca uma oportunidade de evangelizar seus filhos. Eu lembro que eu estava sem vontade, às vezes, de ler a Bíblia, sem vontade de orar. Pastor, o senhor não tem asa não. Sou gente. Mas tinha 2 meninos dentro de casa.
Eu falei, se esses meninos não me verem orando, eles não vão orar nunca. Se esses meninos não me verem lendo a Bíblia, eles não vão ler a Bíblia nunca. E no meio daquela confusão, no meio daquela correria, no meio daquilo tudo, dentro de casa. E eu morava na casa da igreja, irmão. Porque tem gente que pensa que a gente começa bem, né? Já começou bem. É. Só quem é filho de pastor que morou em casa de igreja que sabe como é que é. Quem não morou não sabe, não. Não adianta. Mas quem já morou em casa de igreja sabe como é que é. É uma luta. Mas aí a gente fica crente, irmão, graças a Deus. Tem nada para reclamar também não. Tem a luta, mas tem a equalização. Encerro. De vez em quando você tem que abrir a porta do seu quarto e seu filho tem que escutar aquela oração de fariseu sua. Que ele vai guardar aquela ali. Ali você não está orando para Deus, você está orando para o seu filho. Sabe? Aquela leitura bíblica para o seu filho ver e tal, e conversando com a sua esposa, e Deus não está recebendo nada daquilo, mas o seu filho está. Seja uma pessoa valente em Deus. Amém? Aleluia. Nós vamos